E é precisamente por aqui que começamos a análise em estúdio com o professor José Filipe Pinto, especialista em assuntos internacionais. Professor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Olhamos aqui para estas declarações do primeiro vice-presidente iraniano. Se os Estados Unidos não priorizarem os interesses dos Estados Unidos e sim os de Israel, não há acordo. O que é que podemos esperar do dia de hoje? Muito boa tarde, Vânia, boa tarde também aos senhores telespectadores. Podemos esperar muito, mas definitivamente esta é aquilo que eu chamo uma reunião final. Porquê? Temos de perceber qual é o nível da delegação. E esta é uma delegação ao mais alto nível. E porquê? Porque os Estados Unidos enviaram o vice-presidente. O vice-presidente é a segunda pessoa, portanto, no âmbito daquilo que é o protocolo de importância logo abaixo do presidente. E repare, quem é que chefia a delegação, que é muito numerosa, mas o ser muito numerosa não significa ser demasiado importante. O problema é quem é que chefia a delegação do Irão. É o presidente do Parlamento. O presidente do Parlamento, basta pensarmos aqui em Portugal. Em Portugal, a mais alta autoridade representativa do país é o Presidente da República. A segunda autoridade, o protocolo de Estado, indica que é o Presidente da Assembleia da República. Não é o Primeiro-Ministro, é o Presidente da Assembleia da República. Então percebemos que o Presidente da Assembleia da República está para Portugal, como o Presidente do Parlamento está para o Irão. Então é a segunda pessoa também. Sabemos que é um regime teocrático, sabemos também que há ali um líder supremo, mas é evidente que os Estados Unidos também não mandaram o seu líder supremo, que era o Presidente da República. Mandaram a segunda personalidade mais importante. O Irão manda o Presidente do Parlamento. É a segunda pessoa mais importante. Pode ter um papel menos relevante do que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que integra esta comitiva, esta delegação, e que tem muito mais preparação diplomática. Mas é ele que vai tomar a decisão. E porque é que é ele líder do Parlamento? E porque é que é ele que vai tomar a decisão? Porque é aquilo que se chama a personalidade com mais importância a nível interno e a nível externo do Irão, aqui presente nestas negociações. Portanto, Vânia, o que é que temos aqui? É uma reunião final. E quando eu digo final, significa o quê? Por norma, estas entidades só comparecem quando é para rubricar um acordo. Porquê? Deixam as reuniões intercalares, as negociações intercalares, para corpos médios e intermédios e cada vez mais altos. Ou seja, estas altas patentes, digamos assim, é quando de facto se vai chegar a algum lado. Se vai chegar ou definitivamente se corta e se torna impossível o acordo. Porquê? Porque não há margem para haver ainda uma subida. Já estamos no patamar superior, naquilo que é o alto nível. E este alto nível, quando é J.D. Vance que chefia a comitiva norte-americana, isso significa o quê? Não é tirar protagonismo a Witkoff nem a Kushner, não. É mostrar que agora isto é uma decisão a nível, portanto, da instância mais elevada, da instância superior da administração norte-americana. Portanto, quem está a tomar esta decisão, quem vai tomar a decisão é Vance, mas, evidentemente, sempre em contacto permanente com Donald Trump. Donald Trump deu aquela que chamam as indicações, mas vai acompanhar todo o processo para perceber que isto é uma negociação. Os nossos telespectadores têm de perceber uma diferença. Não é a mesma coisa exigências e linhas vermelhas. Exigências é aquilo que se apresenta, mas que é negociável. Linhas vermelhas é aquilo de que não se abdica. Ora, nesta reunião, o que vamos ter é claramente uma negociação em que ambas as partes irão fazer cedências, porque as posições estão muito extremadas e, por isso mesmo, tem de haver cedências de parte a parte. E o que acontece é que cada uma das partes vai lançando as suas exigências para a praça pública, mesmo para preparar a opinião pública sobre aquilo que considera que precisa de trazer dessas negociações. Depois vamos assistir a uma diminuição das expectativas. Significa o quê? Da posição maximalista passamos para a posição do minimax, de garantir o mínimo dos máximos.
sem cair no mínimo dos mínimos. O que nenhuma destas partes quer é ficar no mínimo dos mínimos, porque isso equivaleria a uma capitulação. E nem o Irão, nem os Estados Unidos pretendem isso. Ou seja, mas o que o professor me está a dizer é que vão efetivamente ter de chegar a acordo, ou poderemos sair destas conversações sem um acordo? Poderemos sair sem um acordo. E podemos até assistir a um agravamento do conflito? Aí já é diferente. Significa que podemos não chegar a um acordo, não haver um texto final para rubricar. Porquê? Porque as posições aproximaram-se, mas não permitiram a elaboração conjunta de um texto, e um acordo tem de ser assinado, rubricado por ambas as partes, mas não significa que o insucesso ou o fracasso do processo negocial se venha a ser consubstanciado num regresso imediato ao conflito armado. E porquê? Donald Trump não pretende isso. A opinião pública norte-americana também não. E J.D. Vance menos representa a ala da MAGA que menos está interessada neste regresso às armas. Portanto, quando Donald Trump diz nós não retiramos as forças que estão a sitiar, a rodear o Irão porque podemos vir a precisar delas, é apenas para aumentar a sua capacidade negocial, aquilo que se chama os seus termos de troca, mas não vai acioná-los. E quando falar a questão dos ativos congelados, era uma das condições, não é? Também vamos aos do Irão. ativos congelados. Nós não sabemos, ninguém sabe qual é o montante desses ativos congelados, mas os últimos dados que eu recolhi, e eu só falo com base em dados, apontam para serem mais de 100 mil milhões de dólares. Eu vou repetir, mais de 100 mil milhões de dólares. Para os nossos telespectadores ficarem com uma ideia, é sensivelmente mais do que 50 vezes o dinheiro que nós colocámos na TAP. Os portugueses colocaram na TAP. Por aqui já ficam com uma ideia. Se nós achamos que colocamos e efetivamente colocamos uma fortuna para tentar viabilizar a TAP, imaginem o que é 50 TAPs. É aquilo que é o montante que está em causa. E quando eu digo, estes são os dados que eu considero mais, não posso dizer verdadeiros, mais verosímeis. E mais verosímeis porquê? Porque me permitem acreditar, mas quando digo mais de 100 mil, podem, por exemplo, ser 120 mil milhões. Não faço ideia, mais de 100 mil. Mas este mais até quanto? Eu não consigo ainda quantificar. Mas basta pensarmos em 100 mil milhões para percebermos a enormidade que é este valor. O que é que os Estados Unidos parecem já disponíveis para fazer uma primeira libertação, um primeiro descongelamento? Porquê? Porque este dinheiro, estes capitais, não estão todos congelados nos Estados Unidos. Estão, por exemplo, congelados no Qatar e estão congelados em outros bancos da região. Então, o que é que os Estados Unidos parecem já disponíveis para um primeiro entendimento? Não descongelarem todo o capital, mas descongelarem parte dele. Fala-se em 5 mil milhões. É evidente que os Estados Unidos a seguir negam. E porquê é que negam? É isto que é um processo negocial. Uma parte deixa sair uma informação para ver a reação da outra parte. É evidente que o Irão não vai ficar contente apenas com 5 mil milhões de dólares. É uma fatia muito pequena, não é? É uma fatia muito pequena. Mas é para início de conversa. Significa o quê? Há uma disponibilidade para. Agora vamos perceber outro elemento fundamental, as sanções. As sanções dos Estados Unidos, eu estive a fazer o inventário das sanções. As sanções dos Estados Unidos incrementaram muito a partir de 1995. Mas há outras sanções sobre o Irão. Há sanções da ONU e há sanções da União Europeia. Apesar das da ONU dizerem respeito essencialmente a proibir a venda de armas ao Irão. Que nós percebemos, por exemplo, a China, que é um membro do Conselho Permanente das Nações Unidas, a Rússia, que é um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, portanto, deveriam acatar esta decisão, este embargo, e não o estão a acatar. Principalmente a Rússia, que nós sabemos que fornece, por exemplo, material bélico, e fornece e compra material bélico ao Irão. Portanto, o que é que entendemos? Nesta perspectiva, é uma primeira colocação de uma cedência por parte dos Estados Unidos. Podemos estar disponíveis para aliviar as sanções. Agora, uma coisa é aliviar, outra é terminar com as sanções. É outra vez a mesma história. Quer dizer, desde 1995 que o Irão tem sido
alvo de inúmeras sanções. E como tem sido alvo de inúmeras sanções, a sua economia está a refletir o peso dessas sanções. E apesar de exportar tanto petróleo, acaba por ter problemas, por exemplo, para resolver aquilo que seriam os problemas cotidianos da sua população. Porquê? Porque há um grande conjunto de sanções que se abateram sobre o país. E o que é que o Irão pretende? O Irão pretende ser readmitido no sistema internacional. Cuidado, Vânia, porque o Irão nunca foi, ao contrário do que se costuma dizer, um Estado pária. Um Estado pária é um Estado que está abandonado por todos. É um Estado que verdadeiramente está como que enclausurado, a quem ninguém liga, a quem ninguém reconhece o estatuto de Estado. Não acontece isso no Irão. O Irão tem muitos inimigos no mundo, mas o Irão tem aliados. E tem aliados desde logo quem lhe compra o petróleo, mas mais do que isso, tem aliados que lhe fornecem informações, aliados que lhe fornecem tecnologia e, portanto, o Irão nunca foi um Estado pária. E nunca ficou totalmente isolado. Professor, estamos a ver uma imagem que o professor nos trouxe, J.D. Vance, é o homem que pode ditar aqui o rumo mais ponderado, dizia há pouco o professor, que Donald Trump. Mas ainda assim, é quem vai ter de responder a Donald Trump nestas negociações e não pode tomar decisões sem ele. Claramente, mas eu trouxe esta imagem por uma coisa muito simples. Se pensarmos, se olharmos para a postura de J.D. Vance, percebemos imediatamente que está ali alguém que é decidido. E se a realização conseguir mostrar toda a imagem e olharmos para os pés de J.D. Vance, vamos perceber... Temos ali o lead, fica difícil de perceber. Algo muito importante. J.D. Vance, agora, muito obrigado à nossa realização, peço aos nossos telespectadores que olhem para o pé direito de J.D. Vance. Está a marcar uma posição, um ritmo, está a marcar aquilo que vai ser a sua postura durante as negociações. J.D. Vance é alguém que... mas é intencional esta postura? Esta postura corporal reflete aquela que vai ser a sua postura nas negociações. Ele disse, o Irão que não venha brincar connosco. Nós estamos disponíveis para negociar, não para ser enganados. E isto mostra o quê? O ar decidido de alguém que sabe bem ao que vem e que sabe que está a jogar também aqui o seu futuro. O seu futuro, porquê? Porque ele ambiciona ser presidente. Estamos a ver ali ao detalhe, isso que o professor está a referir. Se reparar, se olharmos para o outro, para o Witkoff e para os pés, percebemos claramente a diferença entre um e outro. E isto mostra o quê? Aquilo que é o ânimo com que se desce de um avião e se avança para uma mesa de negociações. Significa o quê? É um ar decidido, é o ar de quem sabe ao que vem e que coloca em cima da mesa aqueles que são os seus termos, tem capacidade para negociar, para ceder, mas vai exigir também cedências da outra parte. E depois tem Donald Trump sempre ao ouvido. E Donald Trump sempre a pedir o quê? Para ele exigir mais. Ora, J.D. Vance não precisava que lhe dissessem para exigir mais. J.D. Vance vem disponível para ceder, mas para exigir. E exigir o quê? A questão do Golfo de Hormuz, depois a questão também, que a meu ver é importante, de como é que se vai resolver o primeiro dos elementos, o elemento nuclear, e este dado é muito importante. Repare, porque é que se escolheu o Paquistão? Ontem eu expliquei os motivos que justificaram a escolha do Paquistão. Esqueci-me de um, portanto, é tempo hoje de recapitular, ou de recuperar. É que o Paquistão é o único país muçulmano que tem ogivas nucleares. É o único país muçulmano que tem ogivas nucleares. Há 9 países com ogivas nucleares. O Paquistão é o 7º país com mais ogivas nucleares. O Paquistão tem 170 ogivas nucleares. É claro que não tem as 5.459 da Rússia, nem as 5.177 dos Estados Unidos. Mas não está assim tão longe da China. A China só tem, salvo erro, 600 ogivas nucleares. O Paquistão, repare, nós aqui na Europa temos 2 potências nucleares. É a França e o Reino Unido. A França só tem 2.900 e penso que 7 tem 290 ogivas nucleares.
290. E o Reino Unido? O Reino Unido tem 225. Acontece que o Paquistão tem 170. Portanto, é a 7ª potência nuclear do mundo. E porquê? Para o equilíbrio com o seu arqui-inimigo. Quem é o arqui-inimigo do Paquistão? É a Índia. Porquê? Porque foram separados ambos do Império, do Império Britânico e, evidentemente, Westminster decidiu muito claramente um reino para os hindus, um país para os hindus, um país para os muçulmanos. Os hindus é a Índia, os muçulmanos é o Paquistão. Apesar de continuar a haver hindus no Paquistão e haver também muçulmanos na Índia. Mas o que acontece é que a Índia tem qualquer coisa, penso que 180 ogivas nucleares. Então o Paquistão tem de ter 170 para contrabalançar, porque a verdade é que eles são vizinhos, mas são inimigos íntimos. E como são inimigos íntimos, significava, portanto, que tinha de haver aqui um equilíbrio pelo terror, que é o que acontece. E é por isso que o Paquistão foi escolhido. É o único país muçulmano com ogivas nucleares. Qual é a primeira das exigências de Donald Trump? Ele acabou de dizer, hoje as nossas peças têm passado isso dúzias de vezes, a dizer que 99% do processo é que o Irão não tenha arma nuclear. O Irão seria o segundo país muçulmano a ter arma nuclear. O que é que acontece? O único país muçulmano confiável para ter ogivas nucleares é o Paquistão. Mais nenhum pode ter. E porquê? Porque se o Irão tiver, a Arábia Saudita vai querer ter.